Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso programa Conexão Sustentável. Hoje o videocast traz um assunto muito especial. Mas o propósito da gente é sempre falar de práticas e políticas implementadas pela indústria, pela nossa casa FIEC, que garantam o crescimento da economia, o bem-estar da sociedade e dos colaboradores das empresas e também da qualidade de vida dos cearenses, sem deixar claro o equilíbrio ambiental e social de uma forma muito mais coesa, que traga para a gente a perpetuidade dos negócios e a longevidade da vida humana. Hoje a gente recebe aqui Lidiane Silva, que trabalha no nossa área de promoção e saúde do SESI. Bom estar com você, obrigada pela presença. Obrigada, Auxileia, pelo convite. Você está sempre lá no nosso núcleo da Parangaba, atuando sempre nessa área, não é mesmo? Isso, exatamente. Lá na Parangaba, né, nós temos a área da promoção da saúde, que atende empresas com vários programas, né, dentre eles programas de qualidade de vida, consultoria em fatores psicossociais, ações de sensibilização na área da saúde mental. E eu componho a equipe interdisciplinar, sou da área da psicologia, estou como psicóloga hoje no sistema. Falar de saúde e bem-estar, Lidiane, é falar essencialmente do ODS 3, né? Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 3 é o que fala especificamente disso. Sabemos que os ODS é um desafio, é uma agenda da ONU, né? Compartilhada por todos, empresas, instituições e pessoas, para a gente alcance uma vida mais estável, com melhor qualidade de vida nesse planeta. A gente fala do S do social no quesito saúde. E a gente tem que falar de saúde física e de saúde mental. Depois da nossa pandemia, desse momento muito especial que a humanidade passou, a gente tem visto os casos de saúde mental serem trabalhados com mais atenção. E sabemos também que o nosso SESI é o nosso braço social muito forte no sistema FIEC. Nós atuamos para dentro, os nossos colaboradores, atendemos o setor industrial, mas também atendemos a sociedade. Como é que a Parangaba faz as suas ações para dentro e para fora, Lidiane? Então, Auxileia, hoje o SESI, ele é bem atuante no mercado, tanto interno como externo. Interno, nós temos programas de qualidade de vida, os programas de qualidade de vida para os trabalhadores do sistema FIEC, assim como nós também temos programas de qualidade de vida para outras empresas, que são as empresas externas. Essas empresas, além dos programas de qualidade de vida, também fazem uso dos nossos serviços de ginástica laboral na empresa, assim como consultoria em fatores psicossociais. Então, a promoção da saúde, ela vem numa crescente, até porque as estatísticas remontam que o adoecimento mental, como você bem colocou na sua frase inicial, ele vem após a pandemia, ele houve um pico. Né? Esse pico, segundo o resumo científico da Organização Mundial de Saúde, a nossa OMS, ele foi de 25%. Então, imagine, Auxileia, de 2019 para cá, nós tivemos uma crescente de 25% do adoecimento mental. Realmente, a gente tem percebido em todas as nuances essa discussão. Quando você coloca a OMS, a gente percebe que todas as ações do sistema FIEC são pautadas em estudo, são pautadas em tendências, são pautadas em estatísticas. Hoje, a nossa atuação ela é bem ampla, Lidiane, e o SESI realmente tem feito um trabalho espetacular. E saber que o SESI atua não só para a indústria ou para o profissional e familiares do colaborador da indústria, saber que o SESI está à disposição de toda a sociedade cearense, deixa a gente muito, muito, muito feliz. Quer dizer, não é uma instituição só para a indústria, né? Como é que vocês atuam junto com as indústrias, mas também um pontinho eu queria que você colaborasse com a gente para a nossa sociedade que quer os nossos serviços. Sim, inclusive isso é uma cultura, né,
nossa instituição, do sistema FIEC, faz parte da nossa base, faz parte das nossas raízes, a gente deixar para a nossa sociedade também uma mensagem, né? Então, evoluir também no sentido social. O SESI, ele vem cuidando, eu não poderia dizer nada melhor do que isso, o SESI ele vem cuidando do bem-estar desse trabalhador. Né? Então, quando a gente leva nossas sensibilizações, quando a gente tenta, Alcilé, eu comento muito sobre isso, tirar essa nuvem escura que gira em torno da saúde mental. Então, os estigmas sociais em relação à saúde mental, quando o SESI está dentro da empresa dizendo, olha, o adoecimento mental é algo que a gente precisa sim conversar. Então, a gente está agora, por exemplo, em uma campanha que é muito interessante, que é de valorização da vida, que é do nosso Setembro Amarelo. Então, assim, a gente vai conversar sobre saúde mental só no Setembro Amarelo e no Janeiro Branco? Não, nós devemos ter uma cultura de saúde mental. Então, essa cultura de saúde mental, ela precisa ser todos os dias, 360 dias, né? A gente precisa estar dando abertura para que esse trabalhador, ele possa conversar. Eu costumo dar o seguinte exemplo, Alcileia, quando eu quebro um dedinho, eu ando muito em obras, né? Então, a gente tem que ajustar também a nossa linguagem para conversar com mais proximidade com as pessoas. Então, um exemplo bem simples. Quando eu quebro um dedinho, a empresa vai deixar você vir trabalhar? Não, porque isso é legislação. A empresa não vai permitir que eu venha trabalhar. Mas, às vezes, a palavra psicologia, ela vem da origem psique. Psique quer dizer alma. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes nós estamos com a nossa alma quebrada, com a nossa psique comprometida, e a gente fica tentando camuflar. E aí eu vou tentando camuflar, e falando de dados, em 2019, a OMS nos apresenta um dado que é estonteante, que é cerca de 1 bilhão de pessoas adoecidas. Principais transtornos, ansiedade e depressão. Desses, 14% são os nossos adolescentes. Então, olha só como são dados que a gente precisa realmente, assim, trazer, mas também trabalhar, conversar, deixar essa conversa mais leve. Porque o que eu percebo na minha prática é que ainda existe muito preconceito em relação à saúde mental. Muito tabu, né? Muitos tabus, muito tabu. muitos tabus. Quando a gente traz esse assunto para as empresas, não exatamente para os adolescentes das empresas, até porque adolescente dentro de empresa, no Só máximo... jovem aprendiz. Jovem aprendiz, né, Lidiane? Isso. Mas tratar do paizinho, colocar assuntos pertinentes dentro da empresa que ele levará para dentro de casa. Perfeito. Ele vai tratar, vai ser tratado pela empresa e vai ajudar a tratar a sua família em casa, porque a família, eu acredito muito que a família é o melhor lugar que a gente gosta de estar. Voltar para casa tem que ser uma satisfação. A gente ouve muito assim, mas eu passo mais tempo na empresa do que na minha casa. E o pouco tempo que você passa na sua casa está sendo de qualidade? Você está tratando esse adolescente para que quando ele chegue no mercado de trabalho, ele seja um profissional equilibrado? Cuidar dos pais, cuidar do trabalhador que é pai, do trabalhador que está colaborando com a economia, com a evolução dessa empresa, é cuidar da família dele também. Quando a gente fala em compromissos de responsabilidade social corporativa, Lidiane, a gente abraça o todo. A gente entende que os colaboradores têm uma extensão lá fora que é a sua família. Saber que o SESI trabalha não só com os colaboradores, mas que atende a sociedade, é dizer que esse coração bem grande chamado SESI está aberto para todos. Isso é uma família. E saúde mental, você fala muito, você realmente domina, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem na Parangaba, que são profissionais muito dedicados e qualificados. E você fala muito bem do não só pontuar, né, em um mês temático, em uma campanha de sensibilização, é de um todo. É o autocuidado. O outro tema que a gente traz. Cuidar da saúde é cuidar preventivamente. Não é cuidar da doença, porque a doença já chegou.
Então, cuidar da saúde é o autocuidado. Quais são as políticas de autocuidado hoje que a nossa instituição implementa, junto com nossos colaboradores e que vocês, como profissionais, perpassam como exemplo para empresas e para a sociedade, Lidiane? Auxileia, o autocuidado, ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, ela diz que autocuidado é qualquer medida que você tome para prevenir e lidar com doenças. Ou seja, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando somente daquele completo bem-estar físico, mental e social, que inclusive também é uma prerrogativa da nossa Organização Mundial de Saúde, mas ela coloca lá que não é que também é a questão não só da ausência de doenças. Então, quando a gente fala de autocuidado, eu acho interessante esse termo, e é um termo que eu gosto muito de conversar. Por quê? Porque ele nos ajuda a prevenir e a lidar com doenças. Porque muitas vezes a gente perde um pouco da esperança quando a gente recebe um diagnóstico. Principalmente um diagnóstico no qual você não está conseguindo tatear. Porque o adoecimento mental, muitas vezes, é uma dor, como eu disse anteriormente, na minha alma, não é? Então, como o próprio termo lá vai colocar para a gente, psicologia vem de psique, quer dizer alma. Então, é algo que eu não consigo tatear. Então, muitas vezes eu fico, mas meu Deus, não, eu estou triste, né? Ou então eu tô com muito medo, porque a ansiedade, tô muito cansada, e aí eu não consigo, né, entender, mas eu tô bem, no meu emprego eu tô bem, com a minha família eu estou bem, por que que tá vindo isso? Por que que eu tô tendo esse comportamento? Né? Então, isso perpassa por uma questão de autoconhecimento. Então, essa prerrogativa que a própria Organização Mundial de Saúde traz para a gente em relação à definição de autocuidado, ela é muito importante, por quê? Porque auxilia a pessoa a entender que o fato de você estar adoecido não quer dizer que você não possa ter qualidade de vida. Nesse momento, as pessoas que estão nos escutando, elas podem estar passando por algum tipo de situação em relação à sua saúde. Pode ser um estresse, e aí o estresse em si não é uma doença, né? Mas se ele não for tratado, ele é porta para que a gente possa aí ter uma ansiedade, uma depressão, né? Então, a gente precisa cuidar. Então, eu posso ser a rede de apoio, como você bem colocou anteriormente, o SESI, ele realmente trabalha para a indústria, trabalha para os trabalhadores, nós prestamos, esse é o nosso dever social, nosso serviço social. No entanto, a gente também pensa que esse trabalhador, ele é rede de apoio para outros. E aí essa rede de apoio, ela respinga na família, ela respinga nos amigos, ela respinga na própria interação com outros trabalhadores. E é sobre isso que a gente tenta falar quando a gente fala de autocuidado. Porque são medidas que eu vou ter todos os dias para promover o meu bem-estar e a minha saúde, seja ela física, mental, espiritual, social e assim por diante. A gente sempre olha quando é físico, quando o dedinho quebrou. Sim, exatamente. Ai, tá doendo, né? Eu não consigo aqui fazer, aí eu vou olhar. Verdade. Quando a gente pensa que dói aqui, dói ali, mas não tem um dedo quebrado, ai, dói a lombar, dói a coluna, tô com dor de cabeça, Perfeito. Pode ser um ponto de alerta para perceber que às vezes, um dia desse eu estava lendo um livro, eu li uma frase muito interessante. Às vezes, quando a dor está em todo lugar, a dor está na alma. Perfeito. Isso mesmo que você colocou. Então, você não percebe porque o meu dedo não está quebrado e eu não estou com problema da lombar. Estou em dias com a academia. Por que eu ando tão cansada? Às vezes é o estresse. Então, esse ponto de atenção, esse autocuidado, são alertas. É já a luzinha amarela piscando. E as empresas têm como, a partir de metodologias científicas, o modo de se aplicar isso tem que ser muito técnico, muito humanizado, muito cuidado nessa hora, porque tem fatores mais, digamos assim, sensíveis. Temas sensíveis, um problema às vezes muito particular que o colaborador não quer colocar,
uma audição ativa, uma porta de atenção para que ele coloque o que é que está se passando. Perfeito. Às vezes, no dia a dia, no corre-corre, a gente deixa que o trabalho mecanize demais as nossas ações. Isso. Mas o humanizar tem que estar também. E isso as empresas precisam perceber, que profissionais como vocês, o profissional do SESI, tem muitas ações, muitas Sim. ações. Alguns dos cursos que a gente pode disponibilizar. Quando eu falo cursos, Lidiane, eu posso colocar como oficina, como Sim, momento. Você pode sim. citar algum exemplo para gente? Sim, sim. Nós temos, inclusive, um produto novo, que é a consultoria em fatores psicossociais, que, inclusive, foi um serviço onde nós recebemos uma capacitação do nosso DR do Rio Grande do Sul, que é referência em fatores psicossociais, que vai justamente tentar saber quais são os fatores, né, que estão influenciando ali o bem-estar ou o adoecimento do trabalhador dentro da indústria. Além disso, também nós temos programas de qualidade de vida que passa também por um diagnóstico. E esse diagnóstico ele vai justamente pontuar, né, nos direcionar em relação ao nosso trabalho. Então, é algo bem interessante porque, assim, quando a gente fala de treinamento, a gente está falando de capacitar a pessoa em alguma coisa técnica, né? Então, eu vou dar um treinamento para mexer no celular, por exemplo. Mas como é que eu faço para dar um treinamento para a pessoa entender um pouco mais sobre a sua saúde mental? Então, não é treinamento, né? A gente coloca que é algo mais voltado para reflexão, para que a pessoa também possa ter esse espaço de falar sobre as suas vulnerabilidades. Eu acho que nós temos que disseminar mais essa questão de que todos nós temos vulnerabilidades. E, às vezes, principalmente dentro das organizações, nós achamos que a gente não pode demonstrar isso. E, na verdade, todos nós possuímos. Só que nós usamos ali algo que camufla, né? Então, assim, o que a gente pensa, né, em relação às nossas oficinas, em relação aos momentos que a gente tem com os trabalhadores, é a gente fazer um trabalho que não seja só pontual, mas que seja algo que o trabalhador possa se sentir mais acolhido. E isso é uma constância, é uma cultura organizacional. Então, a empresa precisa entender que eu não vou levar só uma medida achando que vai resolver todos os meus problemas. Eu preciso ter uma constância e isso vai lá da raiz da cultura organizacional, no sentido de cuidar, no sentido de promover o bem-estar dos seus trabalhadores. É essa a ideia, né, que nós todos da equipe da promoção da saúde, quando estamos diante de um gestor, nós tentamos passar. Né? No sentido de entender qual é a sua dor. Qual é a sua dor? Todos nós temos dores, todos nós temos vulnerabilidades e as empresas elas não são diferentes, elas também possuem as suas dores. Às vezes é um absenteísmo, às vezes é um presenteísmo que é pior, ou seja, a pessoa está ali trabalhando, digamos assim, mas ela está tirando muitas vezes energia de onde ela não tem mais. E aí corrobora com o que você trouxe agora há pouco. É uma dor que eu sinto aqui no ombro e essa área justamente tensiona demais quando nós estamos estressados. É uma falha na memória, uma falha na atenção, é uma irritabilidade, né? Então, é uma falta de desejo e de sentido daquele trabalho, de ir para o trabalho. Você não encontra apoio social naquela organização, então você não sente que há mais esse apoio social. E tudo isso afeta, auxilia na nossa qualidade de vida. Porque todos nós, né, e eu me coloco nesse lugar também, sou trabalhadora. Então, isso afeta a qualidade de vida do trabalhador nesse sentido. Que reverbera na qualidade do seu serviço prestado. Perfeito. Quando a gente fala que equipes felizes produzem mais, Sim. Isso não é uma linda frase, isso é uma realidade. Isso mesmo. A gente percebe cada dia também as empresas com um número muito alto de trabalho, com um número muito alto de atividade, que se sobrecarrega o funcionário. Isso. O funcionário tem que ter aquele
ponto de cuidado, vou reportar o RH, porque quando a gente fala de cultura, Lid, a gente está falando de RH. A psicologia da empresa está sendo trabalhada para receber, porque o O trabalhador também acolhimento, fica exatamente. sensível de expor as suas vulnerabilidades. Ele precisa Isso. primeiro perceber se o psicólogo daquela empresa tem aquela sensibilidade para receber e saber tratar adequadamente, se o RH tem aquela forma de acolher. E o nosso SESI também tem muito treinamento e muita capacitação para qualificar essas áreas, para que essas áreas recebam diariamente essas demandas e assim consigam evoluir, porque a qualidade de vida dos trabalhadores é a qualidade de vida da empresa. Da instituição, da organização como um todo, isso mesmo. E você tocou num ponto que é muito importante: equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Todos nós precisamos ter, né? Então, é algo que você mencionou que eu acho muito pertinente de pontuar. E falando um pouco, né, sobre a questão de autocuidado, sabe? Às vezes, assim, se você for ver, Auxileia, na internet tem várias dicas, né, de autocuidado. E aí eu pergunto para você, por exemplo, se eu colocasse para você, Auxileia, correr é um bom exercício? Você acha que correr é um bom exercício? Você corre? Para mim porque eu faço exercício físico, mas ao Legal. mesmo tempo mental. Geralmente coloco ali um fonezinho, vou escutando uma música. Às Aham. vezes, quando não estou escutando uma música, Lidiane, estou planejando o meu dia Sim. e aquilo ali sobre mim. É o meu Uhum. momento, não tem mais. Dependendo do esporte, tem esporte que ajudam mais na concentração, outros já é mais interativo. Isso. Eu gosto muito daquele esporte que é mais solitário. Eu gosto de correr. Isso. Isso é muito legal. Se a gente for falar um pouco sobre as benesses, né? Além do que você já colocou da corrida, a gente vai melhorar realmente a questão do relacionamento interpessoal, porque toda corrida, quem pratica corrida de rua sabe, depois vai ter a resenha da corrida, como é que foi, qual foi o seu pace, enfim, quanto tempo, né, você conseguiu alcançar, se foi melhor do que o da corrida anterior. Então, assim, a corrida ela tem vários tipos de benefícios. Mas por que que eu particularmente não dou dicas de autocuidado? Porque agora vem a segunda pergunta. Parece que eu estou entrevistando a Cileia. Mas Mas é é assim para a gente mesmo. pensar É um aqui um pouco. bate-papo. É para a gente pensar um pouco. Será que ela é recomendada para todo mundo? Sim. Por exemplo, né? Será que a corrida ela é recomendada para quem está passando por algum problema de saúde? Para quem tem fobia, né? Algum tipo de fobia, que não quer sair na rua, né? Que não quer ter esse contato, porque todos nós, como a gente colocou, nós temos limitações, cada um vai saber das suas limitações. Será que a corrida é indicada para quem está com problema no joelho, na lombar? Não, né? Então, assim, por isso que eu particularmente não dou dicas de autocuidado, porque eu acredito que o autocuidado, ele passa pelo autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso entender quais são as atividades que realmente, assim, fazem bem para mim. E uma avaliação técnica é essencial. Não vai sair por aí Perfeito. correndo, por favor. Exatamente. Por isso que essas dicas que já estão prontas na internet, a gente precisa ter muito cuidado. Porque será que ela vai ser funcional para mim? Será que ela realmente vai condizer ali com a minha realidade? Então, o autoconhecimento, ele vai poder lhe auxiliar nesse sentido. Ou seja, de você saber o que é que faz bem para você, o que é que faz você se sentir bem, qual é a atividade, às vezes não é nenhuma atividade física. Às vezes vai ser você pegar a sua redinha, eu tento simplificar as coisas, tá, Auxileia? Porque muitas vezes as coisas estão muito, muito difíceis. Aí você dá uma lista de coisas que a pessoa olha e diz assim, mas meu Deus, como é que eu vou assumir isso? E, na verdade, são coisas simples. Às vezes é você pegar a sua redinha lá na sua varanda, escutar uma musiquinha, ler um livro. Por que não ver aqueles vídeos que faz você rir, que vão liberar hormônios aí do prazer e do bem-estar? Então, tudo isso é autocuidado. Por isso que é importante você entender como é que eu, neste momento, estou me sentindo e quais são as atividades que fazem bem para mim ou não. Tomando aqui a última frase da Lidiane,
Lidiane, já partindo aí para o nosso encerramento, aqui o papo é bom, mas passa rápido. Sim. A gente falou hoje sobre o S do ESG, a saúde mental, a Sim. saúde física, o bem-estar, ou seja, o ODS número 3. A gente tem metas na nossa instituição. O sistema FIEC todo trata de ESG e trata de ODS nessa agenda sustentável muito ampla e cuida dos nossos, e cuida da indústria, e cuida da sociedade cearense como um todo. Sim. Passamos também por temas muito interessantes, a todos os serviços que o SESI presta hoje para essa sociedade como um todo. A gente fica muito feliz em receber pessoas profissionais do SESI, do SENAI, ter sempre um convidado da indústria. Já fica o nosso convite aqui para a indústria participar com a gente. A sociedade cearense precisa conhecer mais. Sim. Mais do sistema indústria, mais da nossa atuação. Uhum. E ter a certeza de que saúde não é só física, não é só Isso mental. mesmo. Não é só o cuidado imediato e aquele cuidado quando o risco já se materializar. Um Isso. autocuidado é preventivo. A gente Perfeito. falou também de cuidados com dicas prontas na internet. É sempre muito complicado. Sim, Hoje tem muitas sim. receitas prontas, né, Lidiane? Sim, é verdade. E nós precisamos realmente tomar bastante cuidado em relação a isso, porque o que vai servir para mim pode ser que não sirva para você. Os profissionais do SESI hoje, uma equipe muito multidisciplinar e muito atuante, eles hoje realmente têm feito a diferença. A gente tem muitos testemunhos do resultado, porque são resultados que advêm de metodologias, de formatações feitas ali, bem exclusivo para aquela empresa, bem exclusivo para aquele contexto. Esse cuidado exclusivo, quando eu digo é personalizado, faz total diferença. A gente também não chega lá, Lidiane, né, com uma receita pronta. Isso, exatamente. Nós até pontuamos isso bastante na nossa equipe, que nós não temos produtos de prateleira, né? Porque produto de prateleira é aquele que você, por exemplo, vai no supermercado e você pega e faz lá na sua casa, enfim, você aplica no seu dia a dia. Nós customizamos os nossos serviços. Então, geralmente a empresa entra em contato conosco e aí nós entendemos melhor a dor dessa empresa para poder planejar ações com a equipe interdisciplinar nesse sentido. Além disso, Auxília, eu acho que o SESI ele tem um trabalho muito atuante também na área da saúde. A gente sabe que um dos determinantes sociais, né, que mais comprometem a saúde das pessoas é a questão da falta de acesso à saúde. Então, o SESI ele conta com clínicas, o SESI ele conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais, como você bem colocou. O SESI ele conta com academias. O SESI ele tem uma gama de serviços que não é só para a empresa, mas também para a pessoa física. E isso é muito importante, porque a partir do momento que eu vou lá na empresa e eu comento, né, eu falo com aquele trabalhador, né, que ele eu desperto nele esse autocuidado, eu também preciso dar subsídios para que ele possa se cuidar. E aí entra essas outras áreas também do SESI, que é muito importante, né? Então, assim, às vezes a pessoa ela já se encontra adoecida. Então, ela precisa ali de um apoio, ela precisa de um cuidado. E essa equipe, né, do SESI, ela sempre está pronta para auxiliar nesse sentido. Inclusive, agora, aproveitando a oportunidade, o SESI ele está com uma campanha muito linda do Setembro Amarelo. Que Importante. é muito importante, a gente sabe que é um movimento mundial, né? Dia 10 de setembro vai ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A gente tenta falar sobre isso, a gente sabe os tabus que existem em torno desse assunto, mas é algo que a gente precisa conversar, é algo que a gente precisa levar e tornar acessível a todos, para que as pessoas entendam que vai ter momentos na vida em que a gente vai se sentir realmente comprometido, vai sentir que a nossa saúde está comprometida. E eu costumo dizer, Auxilia, que não é vergonha a gente dizer que não está bem. A gente precisa, e nós, enquanto gestores, enquanto empresa, podemos ser a rede de apoio dessas pessoas. Então, ao invés da gente agir como juízes
que julgam, nós podemos ser aqueles que vão apoiar essas pessoas, que vão ser realmente a rede de apoio, dando os encaminhamentos necessários. E aí o SESI ele entra justamente com esses recursos, com essa equipe altamente capacitada, no sentido de apoiar, de auxiliar a pessoa de alguma forma a cuidar do seu bem-estar. E nas empresas a gente percebe que a receptividade mudou. Que as Sim, empresas também estão preocupadas, Lidiane, até porque já perceberam que um afastamento é perfeito. caro, um acidente é caro, um Sim, acidente com causas definitivas é muito mais caro. E sim, cuidar da saúde mental é evitar o acidente físico também. perfeito. Não é verdade? Isso mesmo. A gente tem trabalhado muito na nossa instituição internamente, o nosso RH é muito atuante, a Sim, equipe de sim. psicólogo que nós temos aqui, eu tenho que usar esse momento para dizer que a nossa instituição ela atua muito e somos Sim, exemplos. E se somos perfeito. exemplos, devemos sempre comunicar, externar, exemplificar mesmo, mostrando práticas. Como eu disse no bloco anterior, é, que a gente precisa ter a indústria aqui com a gente. Esse Isso. canal, nossa conexão sustentável é isso, é conectar as práticas sustentáveis que as empresas estão eh, implementando e trazer os exemplos, porque exemplos traz os Sim, resultados. sim, Que sim. não é caro. A prevenção nunca será um caminho caro. Exato. Sempre será o mais assertivo. Lidiane, eu já deixo aqui o meu abraço em nome do Sistema FIEC, em nome de toda a sociedade cearense que conta com o SESI na certeza de um bom atendimento, de um atendimento de qualidade. É uma casa que realmente é muito valorosa para o sistema e tem feito a diferença na sociedade. E a você, eu deixo aqui um convite para que fique ligado no nosso podcast, no canal. A gente está nos canais de rede de comunicação de todo o sistema FIEC. Fica à sua disposição, acesse sempre os nossos podcasts. Lidiane, quer deixar uma última palavra aqui para os nossos espectadores? Sim, eu gostaria de dizer que muitas vezes, né, nós achamos que falar das nossas vulnerabilidades, das nossas ditas fraquezas, do nosso adoecimento, é algo que nos torna mais fraco, né? Só que isso, Auxilia, eu comento que não nos torna mais fraco. Nós somos seres humanos e vai ter momentos na vida da gente em que a gente vai precisar desse apoio, vai precisar desse suporte. E é importantíssimo, né, que haja essa abertura. E o SESI, ele está justamente aqui para apoiar você nessa sua trajetória, nessa sua caminhada, para que a sua vida se torne mais funcional. Então, essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer o convite. A Auxilia é sempre muito receptiva, muito simpática. Então, muito obrigada e eu espero que haja mais convites, sim, para a gente vir aqui Já fazer está essa aberto. troca. A Muito toda a equipe do obrigada. SESI, toda a sociedade, região da Parangaba, a gente precisa atender vocês com carinho. Tendo qualquer dúvida, pode digitar aqui. Esse podcast vai estar disponível no YouTube. Deixe lá seu comentário. Entre em contato com o Sistema FIEC. Vá até o nosso SESI da Parangaba. Busque quais são os serviços que estão à sua disposição. A nossa razão de ser é essa: é servir o social, é servir a sociedade cearense. Um abraço e até a próxima oportunidade.